Olá, boa tarde a todos. Eu vou trazer os meus pequenos papéis aqui. Então, boa tarde, boa noite a todos. Espero que você pode nos ouvir bem. Eu sou Mathieu Brandin, eu sou cônsul-geral da Bélgica aqui em São Paulo. Estou aqui com o meu adjunto, o senhor Thomas Mas, que é o expert de verdade para todos os assuntos consulares. Então, aqui o consulado da Bélgica em São Paulo é o único posto diplomático belga no Brasil que tem competência para emitir vistos e para fazer atestações de viagens essenciais. E isso é a razão por qual nós estamos fazendo esse vivo e não a embaixada ou nossos colegas em Rio de Janeiro. Por que estamos fazendo essa live e porque a maioria das viagens desde o final do mês de abril eram proibidas fora dos belgas e residentes na Bélgica. Tinha uma grande mudança no final da semana passada quanto ao Brasil e, na verdade, toda a categoria de países com muito alto risco da Covid era cancelada. Então, o dia de hoje ainda tem restrições. Não é tão simples para viajar para a Bélgica como era o caso antes da pandemia. As viagens turísticas ainda estão barradas, mas tem muitas mais possibilidades o dia de hoje. As regras são talvez um pouquinho complicadas e por conta disso achávamos que será uma boa ideia de compartilhar com você todas as explicações. É o que nós vamos fazer agora. Vou deixar a palavra para o Tomás para percorrer todas as regras e depois disso espero que nós vamos ter bastante tempo para uma sessão de questões e de perguntas a qual nós poderíamos responder. Então, Tomás, é para você. Você se lembra de como usar isso? Ok. Voilà, por favor. Eu lembro de como usar isso. Eu vou aguardar o meu chefe, o Mathieu, colocar a máscara para tirar a minha. Então, o que vamos fazer agora vamos percorrer brevemente as regras de modo muito sumário e depois vamos fazer a sessão de perguntas e respostas. Vejo que já temos muitas perguntas aqui na linha de comentários, então vou primeiramente percorrer as regras em geral e depois vou tentar responder às perguntas específicas. A maioria das perguntas que já vejo aqui vão ser esclarecidas já durante essa introdução. Então, primeiramente, nós não temos mais a interdição completa de viagens, nós temos a liberação de viagens que correspondem a estas categorias aqui. Então, residentes da Bélgica, o que fundamentalmente já foi possível antes, temos a liberação de viagens para detentores da certidão europeia de vacinação. Temos a liberação também completa de viagens para cidadãos e residentes da União Europeia e os assimilados com eles. E para todos os outros temos a possibilidade de fazer viagens essenciais somente. Vamos percorrer cada categoria com as condições específicas. Então, os residentes da Bélgica não muda nada, fundamentalmente. Então, são os residentes cidadãos ou não cidadãos da Bélgica.
Ainda tem o formulário PLF para preencher antes da viagem. Isso segue normalmente, é o caso para todas as categorias. Tem a quarentena de 10 dias que segue obrigatória e que ainda fica para todas as categorias também. E especificamente para os residentes da Bélgica temos o teste PCR depois da chegada, no primeiro e no 7º dia. Próxima categoria é os detentores da certidão europeia de vacinação. O Mathieu vai mostrar para vocês como está aquela certidão. Sim, então os detentores dessa certidão, que mostra uma vacinação completa com uma das 5 vacinas que você pode ver aqui. Então, a Vaxzevria e Covishield são os nomes científicos da vacina da AstraZeneca. Então, os detentores dessa certidão podem entrar também com formulário, quarentena e teste só no 7º dia, também sem razão essencial. Próxima categoria. Temos os cidadãos e residentes da União Europeia, do espaço Schengen e também os residentes de uma lista de países epidemiologicamente seguros que foi feita pela União Europeia. Então, essas pessoas podem também entrar sem razão essencial e precisam, além disso, um teste PCR negativo 72 horas antes da chegada na Bélgica. Última categoria, todos os outros. Então, todas as pessoas que não entram nessas categorias, que são a maioria dos brasileiros também, podem entrar, mas somente para razões essenciais e vão precisar de um atestado de viagem essencial. Isso é um documento que é emitido pelo nosso consulado aqui, então é só entrar em contato por e-mail e a gente vai avaliar o caso. Quais são as razões essenciais possíveis? Existem várias. Preciso de ajuda. Resolver isso. Eu sinto sempre muito útil. Então, assistência técnica resolveu. Então, exemplos de razões essenciais tem, sobretudo, tudo que é trabalho, estudo, pesquisa. Tudo que é visita familiar ou viagem familiar, mas com cônjuge e filho, familiares mais distantes, não servem. Viagens para casamento ou enterro, ou razões médicas ou humanitárias, que são do tipo da assistência a uma pessoa na Bélgica que precisa da sua presença por uma razão médica ou humanitária. Ultimamente, a gente teve uma situação bastante complicada aqui para vistos. Posso anunciar já que todos os vistos que estavam suspensos já foram emitidos. Então, as categorias de vistos que podem ser emitidos agora são do ensino superior, curso preparatório para o ensino superior, trabalho em várias capacidades, trabalho em capacidade de au pair também, reunião familiar com cônjuge ou com filho menor. E para os programas de intercâmbio, se eles se enquadram em uma das outras categorias, sobretudo estudo, isso é possível também, mas intercâmbio simples ainda não está liberado. Para mais informações, podemos sugerir vocês entrarem no nosso site, que não está aqui. Infelizmente. Sim, não. Esqueci. Então, o site é brasil.diplomacy.belgium.be, ou lá vocês vão encontrar o nosso e-mail também e vocês podem entrar em contato conosco. Então, agora, como é que eu tiro isso? Então, vou Então, já vou tirar a foto. começar a percorrer E se agora a linha de estamos, comentários, que é bastante cheia já. Então, o turismo ainda não está liberado. E vamos começar com as primeiras perguntas. Tenho também que destacar que s'il y a quelqu'un qui veut poser une question en français, il peut le faire.
en natuurlijk kan dit ook in het Nederlands of in Duits. A primeira pergunta que nós temos aqui é sobre o certificado de vacinação. Então, o certificado que está reconhecido, aceito para a Bélgica, é o certificado europeu. O certificado brasileiro não está reconhecido. O que significa que tem que ser inscrito, feito na Bélgica, para doutor belga. Na verdade, não é tão, não é atualmente organizado de verdade para ser feito para quem não tem a nacionalidade belga, porque os estrangeiros não têm o número que a gente precisa para fazer a registração. Durante a aplicação do visto, o passaporte fica como consulado, se sim, por quanto tempo? Vou deixar o Thomas responder. Sim, normalmente sim, a gente fica com o passaporte por a duração do procedimento até que o visto seja liberado e aposto no passaporte, mas se a pessoa precisar do passaporte para viajar, claro que podemos devolver também. Temos algumas outras perguntas mais em cima da linha de comentários. Eu não vou percorrer todas porque várias do tipo turismo está liberado ou não. Eu acho que a resposta já fica relativamente clara. Aqui temos uma questão sobre mudança em relação à quarentena. Sim, acho que isso é importante porque é verdade que no sítio infocoronavirus.be tem essa data do dia 19. Então, acho importante de tentar clarificar o que significa isso. Sim, então a interdição de viagens foi levada no dia 5. Então, o dia 19 significa 14 dias depois disso. Então, as pessoas que viajarem do Brasil para a Bélgica depois do dia 19 não vão mais estar na situação de ter estado num país a altíssimo risco durante os 14 dias precedentes. Então, isso significa que para a chegada do Brasil para a Bélgica depois do dia 19, não vão mais ser aplicadas as regras dos países de altíssimo risco e será somente a regra da zona vermelha, o que quer dizer que os detentores da certidão europeia de vacinação não vão mais ter que fazer a quarentena depois desse dia, eles só vão poder fazer um teste PCR no primeiro ou no segundo dia, e depois do resultado negativo, eles já vão poder sair da quarentena nesse momento. De novo, isso é somente para a certidão europeia, então não vai fazer muita diferença para a maioria dos brasileiros. Mas tudo bem. Estou para ir à Bélgica e ficar na casa da minha prima com o turista por 90 dias. Já pode ir ou qualquer turista não pode, mesmo que vá ficar na casa de um familiar. Então, visita familiar está liberada, mas isso é somente para a família imediata, no sentido cônjuge e filhos menores. Visitar uma prima, isso não é considerado visita familiar pela Bélgica, isso é considerado turismo e, consequentemente, isso não é possível por hora. Em todos os casos, precisará de uma texto de Sim, viagem. então para a visita familiar a cônjuge ou filho menor, isso é com atestado de viagem essencial. Já temos várias perguntas sobre a definição de cônjuge, então isso é cônjuge de casamento, de união estável ou também parceria de fato. Então temos uma definição que você pode ler no nosso site, sob quais condições e com quais documentos você pode pedir o atestado de viagem essencial para visitar um parceiro de fato. Vamos percorrer o resto das perguntas. Posso entrar somente com uma dose de Pfizer, mudança, trabalho com visto e permissão já feitos. Então, os detentores de visto podem entrar
com ou sem vacinação, isso não faz diferença. Só que vou ter que respeitar a quarentena. Boa tarde. Se eu tiver só a primeira dose de Pfizer, consigo vacinar com a segunda dose na Bélgica? Então, isso depende do seu estatuto de residência de lá, mas os residentes da Bélgica podem fazer isso. Então, se você vai lá para morar com visto, com permissão de residência, isso é possível. E talvez podemos aproveitar dessa pergunta para lembrar a todos os belgas que eles ainda podem se registrar conosco para fazer a vacinação na Bélgica. Isso é uma opção que está aberta desde junho, e isso fica como isso. Caso tenha um PCR negativo, preciso fazer os 10 dias de quarentena na Bélgica. A princípio, sim, se você viajar direto do Brasil para a Bélgica. Segunda parte da pergunta, ou poderia fazer em algum outro país da União Europeia. Então, as regras de teste de quarentena dependem do conjunto de países onde você estava durante os 14 dias antes da chegada na Bélgica. Então, se você ficou num outro país da União Europeia durante esses 14 dias, são as regras que se aplicam a esse país que vão valer. Então, se for um país da zona verde ou da zona laranja dentro da Europa, não precisa fazer quarentena. O visto de intercâmbio não será liberado, então, como já expliquei, se for um visto de intercâmbio para a escola, isso é considerado uma razão essencial porque é estudo. Se é só intercâmbio entre organizações, isso não. Até quando teremos essas regras? Isso é uma muito boa pergunta. Eu gostaria também de conhecer a resposta. Infelizmente, a gente só pode esclarecer sobre as regras que temos agora e isso é sempre sob embargo de mudanças posteriores. Então, não temos realmente previsão. É possível fazer a demanda por um cartão de residência para estudantes estrangeiros sem possuir o visto D? Sim, isso é possível, mas não é recomendado porque os prazos lá na Bélgica para a carteira de residência sem visto são muito longos. Então, você corre o risco de ultrapassar os 90 dias sem visto fazendo isso. Então, melhor pedir o visto aqui no consulado antes de ir para lá. Menor de idade pode entrar sem vacina na Bélgica. Então, todos podem entrar sem vacina se eles podem entrar. A vacina nunca é uma condição absoluta. A vacina pode servir de facilitação para os que têm a certidão europeia. Isso é bem importante. Estamos falando sempre aqui da certidão europeia. Então, o certificado brasileiro não é aceitado e, na verdade, para brasileiros é bem complicado para achar um certificado europeu, porque normalmente é feito só para quem tem um número que está, na maioria dos casos, reservados por quem já morreu na Bélgica. Sim, podemos ressaltar além disso que não é só a certidão emitida pela Bélgica que é aceita. Então, se você conseguir a certidão por outro Estado-membro da União Europeia, isso funciona também. Menor de idade, lá podemos ainda ressaltar que na Bélgica estamos vacinando já desde 12 anos. Isso não faz diferença para as regras de viagem, mas isso é só uma informação para vocês. Je suis marié avec une Belge, on a un bébé de 1 an. Je suis en train de faire la demande de sa nationalité belge avec le consulat de Brasilia. On compte partir en Belgique bientôt. Nos félicitations pour votre bébé et pour votre mariage. Donc oui, effectivement, donc une fois que le bébé aura la nationalité belge, il pourra voyager sans aucune restriction. La même chose évidemment pour votre épouse belge.
pour vous, vous pouvez alors faire une demande d'attestation de voyage essentiel sur base de voyage conjoint avec votre épouse et votre enfant mineur. Sauf si c'est avec l'intention de rester en Belgique. Oui, donc oui, prochaine question. Est-ce que j'ai droit d'avoir la résidence ou la nationalité? Donc, à la base, oui, vous pouvez faire un regroupement familial avec votre épouse ou avec votre enfant mineur belge. Mais si vous voulez voyager en Belgique pour plus de 90 jours, alors vous devez demander un visa ici au consulat. Ce sera alors un visa de regroupement familial. La nationalité, ce sera pour plus tard, après 5 ans de résidence en Belgique. Mas a pergunta aqui... Tem previsão para o aceite da Coronavac? Isso depende da Agência Europeia de Medicamentos. O pedido da Sinovac para o aceite já foi protocolado e isso está correndo. Isso vai acontecer um dia ou outro, mas não temos previsão quando isso vai acontecer. Talvez essa aqui. Quais são os países onde achar? Acho que é melhor de... Sim, quais são os países epidemiologicamente seguros? Então, o que é relevante aqui é que o Brasil não é considerado país epidemiologicamente seguro. No nosso site, nós temos um link para o site onde você acha a lista desses países. É uma lista conjunta de todos os países europeus. Se chama a lista anexo 1 para técnicos. E que é importante também de saber que essa lista está avaliada novamente a cada semana. Então, pode mudar cada semana. Sim, tudo pode mudar cada semana, de verdade. Boa tarde, minha família mora em Zottegem, tem residência, tudo ok? Tudo bem? Eu moro no Brasil, sou brasileira, trabalho aqui, pedi certificação para consulado e me rejeitaram. Agora consigo ir? Isso depende, vamos ter que avaliar o caso novamente. Então, entre em contato por e-mail com a gente. Então, se for a sua família imediata no sentido cônjuge ou filho menor, isso é geralmente possível. Senão, a gente vai ter que avaliar o caso. Então, só pode entrar se tiver as duas vacinas. Não pode entrar com ou sem vacina, sob as condições que a gente já explicou. Minha filha mora na Bélgica, é casada com um belga, tem uma filha e vai ter uma outra filha em outubro. Como posso fazer? Então, vamos supor que você quer viajar para ver a filha e a família. Então, isso, a princípio, não é possível porque a Bélgica não considera um genitor de uma pessoa maior de idade como familiar imediato. Mas se tiver alguma razão médica específica que está atestada por um médico belga que necessita realmente a sua presença lá na Bélgica, isso pode ser avaliado. Então, pode entrar em contato. Eu tento... Je peux parler en français? Oui, vous pouvez parler en français. Eu tento há muitos dias esse atestado, então a gente tem bastante pedidos desse jeito, como vocês podem imaginar. A gente tenta responder entre 2 dias úteis, mas pode acontecer que leva um pouco mais tempo. Então, cada caso precisa ser avaliado, então é por isso que pode levar um pouco de tempo. Mesmo partindo de uma zona verde, brasileiros ainda necessitam do certificado de viagem essencial. Se for zona verde dentro da União Europeia, não, porque lá você tem a liberdade de circulação dentro da União. Se for zona verde fora da União Europeia, infelizmente a gente trabalha com o critério do país de residência. Então, se você é residente no Brasil, efetivamente você ainda precisa o certificado de viagem essencial. Bélgica ao vivo, mas aqui na Bélgica saiu no jornal que está liberado a entrada de brasileiros fazendo o teste PCR à quarentena. Infelizmente, eu não sei o que saiu no jornal na Bélgica, mas as informações corretas estão aqui. Não é no jornal.
Mesmo sendo completamente vacinado, o viajante que cai sobre a categoria viagem essencial ainda precisa cumprir a quarentena. Então, como a gente já explicou, se completamente vacinado, tudo bem. Se for com certidão europeia, isso libera da necessidade da categoria essencial e, com chegada a partir do dia 19, vai também liberar da quarentena. Sem certidão europeia, a gente não pode fazer muita coisa, porque a gente ainda não tem essa reciprocidade de reconhecimento de certidões de vacinação. E ainda, nesse caso, precisa de cumprir a quarentena, que é de 10 dias. Sim. Os estudantes se enquadram como categoria essencial que precisa de atestado. Depende se a viagem é para menos ou mais de 90 dias. Para menos de 90 dias, a gente efetivamente pode emitir um atestado para isso, porque os estudantes são categoria essencial. Se for para mais de 90 dias, precisa pedir o visto procedimento normal. O visto D, pergunta muito interessante. O visto D já emitido serve como atestado de viagem essencial ou é à parte? Efetivamente, agora o visto D já emitido novamente serve como prova do caráter essencial da viagem, então não precisa mais de atestado à parte. Boa tarde. Depois que entregar os documentos do visto D, demora quanto tempo para emitir o visto? Normalmente é relativamente rápido, mas como cada caso precisa ser avaliado, a gente não pode realmente dar uma previsão sobre isso. Então, o quanto antes. Reunião familiar com filha grávida. Se então não, isso não é reunião familiar, mas se houver necessidade médica, isso pode ser possível. Então, entrar em contato conosco por e-mail e a gente vai ver. Como fica a quarentena de brasileiros que estão partindo de uma zona verde para a Bélgica? Que regras serão seguidas? Então, como eu já expliquei, as regras de quarentena são as do país onde você estava durante os 14 dias antes da chegada na Bélgica. Então, se você estava somente numa zona verde, não precisa fazer quarentena. Quem já tem visto precisa pedir o atestado? Não. Essas medidas podem mudar depois do dia 19 de agosto. Essas medidas, infelizmente, podem mudar em qualquer momento. Então, fique ligado. Meu namorado eu não vejo há 1 ano, não posso entrar na Bélgica. Então, temos aquela definição de parceiro de fato que está no nosso site. Então, se você se enquadra nessa definição, é possível pedir o atestado para uma visita entre namorados. Entre em contato por e-mail. Is het nu 5 augustus of 19 augustus? Kan mijn vriendin dit weekend komen met het essentieel reiscertificaat? Dus de grens is open, min of meer, onder voorwaarden sinds 5 augustus. Dus uw vriendin kan dit weekend inderdaad komen met het essentieel reiscertificaat als zij dat aanvraagt. Maar zij moet zich wel haasten, want het weekend is bijna nu en we hebben daar tijd voor nodig. Moet natuurlijk ook, als het uw vriendin is en geen wettelijk of feitelijk partner, moet je dus inderdaad ook een aantal documenten moeten voorleggen om ons de mogelijkheid te geven om het essentiële reiscertificaat te kunnen afleveren. Inderdaad. En dus 19 augustus is het moment waarop de quarantaine zal komen te vervallen voor de houders van het Europees vaccinatiecertificaat. Preciso do atestado de viagem essencial. Sou casada com belga e estou indo via Paris. Mas gostaria de ir direto para Bruxelas, já que posso, mas ninguém me respondeu sobre meu certificado de viagem. Então, a situação é, se você é casada com belga e quiser ir para a Bélgica para menos de 90 dias, isso é possível com atestado de viagem essencial. Então, é só entrar em contato por e-mail. Se é, e pode viajar direto para a Bélgica, não precisa fazer quarentena em outro país. Se for para ficar lá,
Para morar na Bélgica, isso é sujeito à obrigatoriedade de visto, de reunião familiar. Então, nesse caso, a senhora precisa pedir o visto de reunião familiar aqui no consulado e aguardar a decisão. Lá tem condições adicionais. Boa tarde. Brasileiros classificados como highly skilled com single permit partindo do Brasil podem entrar na Bélgica. O anexo 46 já foi expedido. Pode sim, só que se é para mais de 90 dias, precisa pedir o visto e o visto já será emitido. Próxima pergunta. Sou um cidadão italiano, moro no Brasil, consegui um emprego em Bruxelas, devo começar o trabalho em 13 de setembro. Gostaria de saber se posso entrar na Bélgica. Se pode entrar, mas para entrar você precisa de um visto, então você precisa... Não. Desculpe, como italiano você não precisa de um visto, só não tem nenhum problema para viajar. Isso, desculpe. O que significa medidas sanitárias até 19 agosto? Já falamos disso. Significa que depois do dia 19 as regras sobre a quarentena vão mudar para quem já está vacinado e tem um certificado de vacinação europeu para viajar. Reunião familiar com filha brasileira. Reunião familiar com filha brasileira, casada com belga e que teve filho recentemente. Tenho ainda outra neta belga. Então, como Thomas falou, infelizmente, nesse caso não é possível, porque é o caso, não? É o caso, sim. Então, reunião familiar é unicamente com cônjuge ou filho menor. Então, supomos que a sua filha casada é maior de idade, e nesse caso não existe possibilidade de reunião familiar. Pode existir possibilidade de visita por razões humanitárias se houver alguma situação médica naquela situação. Ici, Talita, il faut le dire, peut-être que c'est un mot, désolé, mais il faut nous demander suffisamment à l'avance, parce qu'on a besoin quand même de voir quels sont les documents, quoi. Sim, então estou vendo essa live do aeroporto, estou numa situação urgente. Lamentamos, mas a gente não pode resolver esse tipo de situação imediatamente no âmbito de uma live. Então precisa entrar em contato por e-mail e a gente vai analisar o caso e analisar os documentos. Pelo amor de Deus, gostaria de trazer minha mãe, que ainda não conhece a neta. Então, de novo, infelizmente, isso ainda não entra nas condições. O laço familiar aqui, infelizmente, para a Bélgica, não é reconhecido como uma razão essencial para viajar. Então, a senhora tem que ver se tem outras razões que poderiam justificar uma testa de viagem essenciais. Sim, efetivamente. Olá, casamento de amiga é considerado motivo essencial? Infelizmente também não. Então, a regra para casamento ou enterro ser considerado motivo essencial é até segundo grau de parentesco. Então, casamento de genitor, filho, avô, neto, irmão, pode, outros não. Pessoas com relacionamento há mais de 2 anos, mas não moramos na mesma residência, é possível? Sim, isso pode se enquadrar na nossa definição de parceiro de fato. Confira no nosso site. Quanto tempo antes da viagem devo requisitar o atestado de viagem essencial para a visita a cônjuge? Então, recomendamos o quanto antes, porque temos muitos pedidos a analisar, mas geralmente respondemos dentro de uma semana, pelo menos.
Brasileiro precisa fazer quarentena em Bruxelas ou posso ir de trem até outra cidade belga então fazer quarentena. Não tem condição específica para o lugar da quarentena, então você pode escolher o lugar, a cidade, tudo. Mas você vai ter que declarar no PLF, no formulário, qual vai ser o endereço da quarentena. Tem algum prazo para emitir os vistos pendentes devido à restrição do Covid? Não, todos os vistos pendentes já foram emitidos e estão a caminho ou pelo correio ou estão aguardando aqui para serem recolhidos com agendamento. Vamos continuar. Brasileiro vacinado nos Estados Unidos com a Janssen está permitido para a viagem essencial? Para a viagem essencial, sim, porque todos podem viajar para motivos essenciais. Em base à vacinação, ainda não. Então, nós na Europa ainda não temos acordos de reciprocidade sobre o certificado de vacinação com nenhum país, também não com Estados Unidos. Como será o procedimento da quarentena? Se precisar comprar comida ou remédio, como posso fazer? Então, isso, claro, é permitido. Então, o procedimento da quarentena é você deve ficar em casa, salvo para razões essenciais à vida, como comprar comida ou remédio. Mas para outras razões não pode sair e não pode deixar outra pessoa entrar na residência. Essa aqui é uma pergunta que eu posso responder, talvez. Qual é considerado o primeiro dia da quarentena? Na verdade, o primeiro dia da quarentena é o dia depois da chegada. É aquele que da chegada no país, o dia seguinte. Então, o dia seguinte. Aqui, minha noiva pode entrar na Bélgica, sou português morando na Bélgica. Sim, ela pode, mas ela vai ter que pedir ou atestado se for para menos de 90 dias ou visto se for para mais. Então é só nos contatar com os dados para mostrar, para comprovar que o laço de filiação entre vocês. Todas essas condições, os documentos que precisamos para emitir atestado de viagens essenciais são no nosso website. Se já estou vacinada com 2 doses, também preciso fazer quarentena e teste PCR antes e depois de chegar. Se você está vacinada com 2 doses e tem a certidão europeia, precisa fazer quarentena até o dia 19. Teste PCR antes da viagem já não é mais necessário para pessoas que têm a certidão europeia. Teste PCR depois de chegar vai ficar, então até o dia 19 vai ser no 7º dia e depois disso vai ser imediatamente depois da chegada. Se não houver certificado europeu, isso não tem, infelizmente, utilidade. Se eu fizer quarentena em outro país europeu, como por exemplo Suíça, antes de ir para a Bélgica, precisarei fazer quarentena de novo ao chegar em Bruxelas. Então isso depende da cor da zona do país onde você estava no mapa europeu da Covid, que você pode encontrar depois de um link no nosso site. E se o país europeu estiver na zona verde ou laranja, não precisa mais fazer quarentena. Se for vermelho, a regra é a mesma que chegando do Brasil. Meu casamento é em setembro, mesmo mês que um governo promete relaxamento de todas as regras. Devo aguardar algum relaxamento para viagens não essenciais. Então, infelizmente, a gente não tem realmente previsão do que vai acontecer daqui para setembro.
O casamento, de toda forma, é uma razão essencial, então isso não vai mudar significativamente, mas para viagens não essenciais não podemos dar previsão. As solicitações para vistos de e reunião familiar que já foram entregues ainda estão sendo emitidos? Sim, claro. Então a gente já emitiu todos os vistos pendentes e estamos tratando as novas solicitações normalmente. Meu marido irá estudar na Bélgica, já tenho visto, posso viajar com ele sendo brasileira? Depende, então para menos de 90 dias sim, é só pedir o atestado. Para mais de 90 dias tem que pedir o visto de reunião familiar e tem condições, sobretudo, de renda. Nas atuais regras, só minha mãe e irmão poderiam vir para o casamento sob as viagens essenciais. Outros familiares não podem, nenhuma chance disso mudar até setembro. Eu não vou falar que não tem nenhuma chance, porque a gente realmente não sabe o que vai acontecer. Então é possível, mas é possível que não também. Isso a gente já respondeu. Quem tem visto de estudo pesquisa precisa solicitar atestado? Não. Bonjour, une naissance est-elle un motif de voyage comme raison essentielle? Merci pour votre réponse. Donc en soi, non, mais si dans le contexte de la naissance, il existe une situation d'urgence médicale, alors il y a des possibilités. Donc vous pouvez entrer en contact pour expliquer la situation, pour voir ce que é possível. Acho importante, mesmo que para nós parece muito simples, como funciona a quarentena obrigatória, porque tem alguns países como a Irlanda ou a Coreia do Sul, onde a gente precisa ficar num hotel e não pode sair de forma nenhuma. Na Bélgica não é tão estrito. A gente ainda pode sair para comprar comida. Só é que tem que respeitar isso e evitar de ficar em todos os outros casos, seja não essenciais para continuar a viver, de ficar no domicílio, e pode acontecer que você será ligada, chamada pela polícia ou pelo agente do bairro para verificar que você está de verdade no domicílio. O formulário PLF deve ser entregue no pedido do visto DEL posteriormente, então você deve preencher o formulário dentro de 48 horas antes da chegada na Bélgica. Então é imediatamente antes da viagem. É um formulário eletrônico, então é só preencher online e enviar por essa via. O teste é feito no aeroporto, então tem um centro de testagem no aeroporto de Bruxelas, onde você pode fazer o teste depois da chegada, mas isso é facultativo, você pode fazer o teste em outro lugar também. E o valor pode ser diferente. Mag mijn verloofde eerder dan 19 augustus inreizen met certificaat? Uiteraard. Ja, maar dus tot 19 augustus moet iedereen nog de volledige quarantaine doen. En na 19 augustus niet meer, indien zij een Europees vaccinatiecertificaat heeft. A emissão de certificado essencial para pessoas que possuem um relacionamento com europeu precisa estar morando sob o mesmo teto? Não, só precisa se enquadrar na definição que está no nosso site, que não exige necessariamente morar sob o mesmo teto. Como que fazemos a equivalência do certificado de vacina brasileiro para a Bélgica? Então, infelizmente, não temos ainda procedimento para isso, mas provavelmente vai ser negociado reciprocidade. Mas isso não está em vigor ainda. E a quarentena para brasileiros que partem de uma zona verde, passarei 7 dias na Sérvia. Sim, então se for só 7 dias, isso não vai adiantar muito, porque é a pior cor entre os países onde você estava nos 14 dias antes da chegada na Bélgica. Então, se for Brasil e Sérvia, é a cor do Brasil, o vermelho, que conta.
Mas se passar 14 dias na Sérvia, na zona verde, isso não, isso libera da quarentena, efetivamente. Minha família mora em Zottegem, eles têm documentos, residência, sou brasileira, trabalho aqui em Brasil. Quanto tempo precisa para pegar o certificado? Então, isso depende de qual família que é. Então, se for cônjuge ou filho menor, a gente pode emitir o certificado, não tem problema, e é rápido, menos de uma semana. Se for outro familiar, não tem como, geralmente. Temos uma pergunta aqui. Dentro de 8 dias tenho que me registrar na comune da minha nova cidade. Vou precisar ficar 10 dias em quarentena? Não. Como vou me registrar na prefeitura? Ficar tranquila, acho que não tem nenhum problema para você. Sobretudo que são 8 dias úteis. Não 8 dias corridos. Sim. Irmã de sangue vale como visita familiar? Infelizmente não. Só cônjuge e filho menor de idade. E minha mãe pode me visitar aqui na Bélgica, então se você for maior de idade, não. Se você for menor de idade, sim. Tem uma possibilidade, se a sua mãe é dependente financeiramente de você, isso é possível também, porque isso conta como um laço familiar. Mas precisa ser provado com documentos. Posso fazer quarentena numa casa compartilhada, ficando num quarto individual? Sim. Pode sim, mas quarto individual implica também banheiro individual. Então isso é importante. Eu quero visitar o meu pai, como comprovo que sou dependente dele se ele manda dinheiro para minha mãe? Se então o conceito de dependência financeira pode entrar efetivamente na avaliação, mas isso implica pelo menos que a dependente não tem nenhuma renda. Então, a comprovação sempre começa do imposto de renda com renda zero. Depois disso, a gente pode avaliar qualquer forma de documento para ver se realmente existe essa relação de dependência. Para residente belga já vacinado e com certificado digital saindo do Brasil em direção à Bélgica, é preciso ser testado e fazer quarentena na Bélgica. Então, se for certidão europeia, não precisa mais testar antes da viagem. Depois do dia 19 também não vai mais precisar fazer quarentena, mas o teste depois da chegada vai ficar por hora. No sétimo dia até o dia 19 e no primeiro ou no segundo dia depois disso. Meu namorado ainda está em processo de separação, mas estamos juntos há 1 ano e 8 meses. Eu poderia visitar ele mês que vem de férias e voltar. Então, infelizmente, a definição de parceria de fato inclui que os dois devem ser solteiros ou divorciados. Então, se um dos parceiros ainda está casado com outra pessoa, não podemos emitir o atestado. Minha filha tem cidadania portuguesa, ela pode ir em setembro, sim. Para cidadãos da União Europeia temos já a liberação completa. Sim, então todas as perguntas sobre pedidos já protocolados, então a gente já emitiu todos os vistos e a notícia vai chegar hoje ou amanhã. Aqui. Os testes PCR após chegar são gratuitos, devemos agendar. Então, se você, o que é obrigatório, preenche o formulário PLF, você vai receber na chegada na Bélgica, mesmo antes da chegada, provavelmente já quando você será em trânsito num país europeu, você vai receber 2 códigos para fazer os PCR sem ter que pagar. Isso está tudo muito bem
feito o dia de hoje e vai muito rápido. Pai pode visitar filho residente na Bélgica só no caso que o filho esteja ainda menor de idade. É só nesse caso que consideramos essa forma de filiação como uma razão essencial. Já estou na Bélgica, acabo de receber uma carta aceite de Faculdade de Liège, consigo tirar carteira de residência sem ter tirado o visto D no Brasil. Vou deixar o Thomas. Então, recomendamos tirar o visto no consulado, mas, claro, se você já está na Bélgica, você pode pedir a carteira de residência de lá. Só que os prazos são muito longos e você deve saber que você não pode sair da Bélgica durante o procedimento. Bingo. Viajo para a Bélgica domingo, é possível receber meu certificado até esta data. Já tive atestado antes, mas foi cancelado devido às restrições. Geralmente sim, só que entre em contato o quanto antes, porque a gente realmente tem muitos pedidos para tratar. My Brazilian girlfriend visited last November with the essential travel certificate. She can come the same way again now. Can we reuse our file for an easier procedure? Thank you. Yes, this is possible, but please send the request as soon as possible. Tenho 2 anos com meu namorado, posso visitar ele? Sim, normalmente, se você enche essas condições que são colocadas no nosso site, 2 anos deveria ser suficiente, mas ainda tem que provar que você são parceiros, tem uma relação durável. Sim. Após 16 dias na Sérvia, na lista verde, eu preciso fazer a quarentena na Bélgica? Não, porque é lista verde. Então, todas as perguntas sobre tempo estimado para a emissão de qualquer coisa, infelizmente não podemos dar uma previsão exata porque depende do caso. Mas geralmente é relativamente rápido e entre 1 a 2 semanas a gente emite tudo que for. Esse aqui. Tenho um relacionamento de 10 anos com um belga, mas não somos casados. Teria como eu ir para depois de tomar a segunda dose? Então já pode ir agora, mas precisa comprovar o relacionamento pela definição. Com permissão de residência temporária, brasileiros possam fazer a segunda dose da AstraZeneca na Bélgica? Sim, pode. Então, uma vez registrada, isso é só entrar em contato com a autoridade sanitária local. Ik wil trouwen in oktober en mijn Braziliaanse familie uitnodigen. Is dit mogelijk? Dus op dit moment, als u trouwt in België, kan u uw Braziliaanse familie tot de 2e graad, dus dat wil zeggen ouders, kinderen, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen uitnodigen. Het kan zijn dat dit versoepeld wordt voor oktober, maar daar kunnen we momenteel nog niks over zeggen. Aqui, ao chegar na Bélgica para estudar. Ao chegar na Bélgica para estudar, tenho que me registrar até o 8º dia certo. Como faço se terei que fazer quarentena de 10 dias? Então, é o 8º dia útil, o que quer dizer que você ainda tem tempo depois dos 10 dias de quarentena. Como funciona a quarentena na Bélgica? Será em um hotel determinado pelo governo? Não, você pode escolher o lugar, mas precisa declarar o lugar no formulário. Minha irmã está grávida, vai ganhar bebê final do mês. Eu preciso de alguma documentação do consulado para ir. Então, se houver uma necessidade médica da sua presença na Bélgica nesse momento, isso é possível. Então, você deve encaminhar o atestado médico atestando dessa necessidade.
posso solicitar o visto para morar com meu marido e menor de idade? Sim, é só entrar em contato e conferir as condições no nosso site. Cidadão da União Europeia, mas que tomou vacina da AstraZeneca no Brasil, consegue entrar na Bélgica vindo do Brasil? Sim, todos os cidadãos da União Europeia conseguem, vacinados ou não. É possível usar a união estável para aplicar para o visto da reunião familiar na Bélgica? Sim, você pode conferir as condições no nosso site. Vista de au pair será liberado e liberado? Sim, já emitimos vários, hoje e ontem. Meu filho ficou 144 dias na UTI neonatal e em casa ainda precisamos de muitos cuidados. A vinda da minha mãe pode ser considerada humanitária? Sim, pode. Então, é só pedir para seu médico na Bélgica emitir um documento para esclarecer a situação e explicar a necessidade, e a gente pode emitir um atestado para isso. Dank een beetje wennen van hier. Dus 5 augustus of wachten tot 19 augustus. Dus je moet niet per se wachten tot 19 augustus, maar na 19 augustus zal de quarantaine wegvallen voor personen die een Europees vaccinatiecertificaat hebben. Então, estamos com muito atraso nas perguntas, eu acho. Ici, peut-être une question. Ma future femme est brésilienne et doit venir pour que je puisse me marier avec elle en Belgique. Elle peut voyager avec un certificat de voyage essentiel? Oui, si elle veut voyager pour moins de 90 jours, c'est avec un certificat de voyage essentiel. Si elle veut voyager pour plus de 90 jours, alors ce sera avec un visa. Acho que agora, como nós não temos muito mais tempo, acho útil porque nós respondimos muitas perguntas. Acho que para esclarecer tudo será bom se você poderia percorrer novamente as regras de forma mais clara possível para o nosso público antes de encerrar. Então, desde o começo, quais são as categorias e quais são as regras para cada uma? E depois vou também compartilhar no sítio, no live também, o nosso website, onde acho que nós temos todas as regras bem escritas, com respostas às maiorias das perguntas. Sim, então infelizmente não conseguimos responder a todas as perguntas, mas vamos compartilhar o site e o e-mail do consulado também, então todas as perguntas podem ser esclarecidas por e-mail. Então vou colocar agora o nosso site. A live será salva, não tem problema com isso. E o e-mail segue agora. Então, para todas as perguntas que a gente não conseguiu responder, é aqui. Vou percorrer novamente as categorias e as regras para cada categoria. Então, residentes da Bélgica podem viajar com formulário, quarentena e 2 testes depois da chegada, no primeiro e no 7º dia. Pessoas que têm certidão europeia de vacinação podem viajar também só com formulário, com quarentena e teste no 7º dia, sem razão essencial também. Cidadãos e residentes da União Europeia e do Espaço Schengen e residentes dos países da Zona Verde e Laranja podem viajar com formulário, teste PCR negativo antes da chegada, quarentena e teste no 7º dia. E, finalmente, todos os outros podem viajar para razões essenciais
com teste antes da chegada, quarentena, teste no 7º dia e atestado de viagem essencial. Eu acho que é isso. Exemplos de viagens essenciais. Se entre as razões essenciais temos o trabalho, os estudos, a pesquisa, a visita a ou a viagem com um cônjuge ou filho menor de idade, casamento ou enterro de familiar até o 2º grau, ou razões médicas e humanitárias. Mais uma vez, lamentamos que não podemos responder todas as perguntas porque houve muitas. Convidamos a todos a olhar o site e a entrar em contato por e-mail. Então era isso, o nosso primeiro live no Instagram. Antes já tínhamos usado o Facebook e Instagram, era a primeira vez. Espero que estava útil para você, que conseguimos responder e tirar algumas dúvidas. E ficamos aqui, você pode nos enviar todas as perguntas no nosso e-mail, pode também usar o canal de Instagram ou nosso Twitter e vamos tentar fazer isso daqui a pouco e certamente, com certeza, a próxima vez que terá mudanças nas regras. Esperamos muito que vai continuar a evoluir no sentido de mais liberação, menos restrições, mas nós sabemos todos que, infelizmente, não é um assunto que podemos como se diria? Influir, que tudo isso é por conta da evolução da pandemia e que ainda tem bastante incerteza nesse lado. Desejo a todos uma boa noite e até a próxima vez. Tchau.